O riso, o choro, as birras, os gritos são naturais e esperados em cada fase do desenvolvimento de uma criança. No entanto, os gritos dos pais diminuem os vínculos e desgastam os laços. Isso gera nos filhos insegurança, abusos, depressão e até o suicídio. Imagine como seria acender uma luz no relacionamento com o seu filho e transformar conflitos em aprendizagem, crescimento e laços familiares fortes. Porque os laços familiares fortes são fundamentais para que uma criança cresça e se torne um adulto confiante, seguro, autónomo e responsável. Certamente sente-se como muitos pais, cansado, desgastado e acham que saber lidar com o adolescente ou com crianças é difícil. Sentem-se discos riscados, sempre a repetir a mesma coisa, estão cheios de dúvidas se estão a fazer a coisa certa. Acham que a solução está na escola ou que basta esperar que os filhos cresçam e aprendam com os seus próprios erros. Certamente já aconteceu, mesmo sem querer, vir-se a repetir comportamentos que a sua mãe fazia consigo e que não gostava. Mas era mais forte do que conseguia controlar. E quando se dava conta, ups, já estava. E vinha o arrependimento e a pergunta do porquê. O desconhecimento das fases do desenvolvimento do ser humano, as expectativas diferentes e não saber como lidar com as suas próprias emoções e com as emoções do seu filho e como ele funciona, está na base destas situações. Além disso, as referências enraizadas da educação tradicional, baseada na violência, obediência e punição, fazem com que muitos pais acreditem que uma palmada na hora certa só faz bem. Eu também levei e não morri. Mas está provado pela ciência que gritos, violência, obediência desgastam, destroem laços familiares e geram um abismo invisível nos filhos que vão ter uma grave influência na sua vida adulta. Eu nunca vi nenhum pai que tenha querido prejudicar o seu filho de propósito, mas a verdade é que todas estas situações podem prejudicá-lo e muito no seu crescimento. Há cada vez mais famílias a sofrer porque pais e filhos não se entendem nem se conhecem. As taxas de bullying e suicídio aumentam sem que haja prevenção efetiva. Porque essa prevenção precisa de começar em casa, na família. Eu acho um absurdo quando se olha apenas para o conflito e não se olha para os envolvidos, nem para as consequências. E a solução que apresento é inovadora, personalizada e única no mercado da parentalidade e desenvolvimento humano. Fique tranquila que não é nada complicado, prolongado no tempo ou difícil de colocar em prática, porque o formato do corpo de pais e filhos mostra o conflito que existe entre eles e a solução, o caminho a seguir. Muito mais simples, com menos perguntas e direito à raiz do problema. E pode ter a certeza que os conflitos com o seu filho vão transformar-se em aprendizagem e laços familiares mais fortes. E porquê? Porque é um método personalizado que coloca a pessoa no centro, valoriza o que cada um tem e não aquilo que falta. Mostra o caminho leve para uma maior qualidade de vida e harmonia familiar. É uma abordagem lógica, lúdica, objetiva, consciente e direta à raiz do problema. Faz aumentar o desempenho escolar, a confiança, a segurança emocional, a autoestima, a empatia, a conexão e a autonomia. E uma sessão nesta abordagem é o equivalente em termos de clareza e conhecimento a 10 sessões no âmbito da terapia convencional. Eu garanto os resultados, porque eu senti na minha pele esses mesmos resultados de tantas buscas que eu fazia e nada funcionava. Além disso, tenho dois casos de sucesso para apresentar, bastante diferentes. No primeiro caso, uma mãe com 3 filhos que estava em conflitos diários com o filho do meio e passou por esta abordagem e no final deixou o seguinte depoimento. A insensibilidade do meu filho sempre me assustou. As discussões eram diárias e ele não me obedecia. Depois de 6 meses passados por 2 psicólogos sem grandes resultados, procurei novas respostas que me levaram à descoberta de um filho incrível que eu não conhecia. As discussões acabaram e agora ele até colabora sem eu pedir. O comportamento na escola melhorou e o desempenho escolar também. A doutora Isabela Ribeiro acendeu uma luz nas nossas vidas. E um outro caso de sucesso é de uma família composta por um pai, uma mãe e 2 filhos, de 14 e 7 anos, que me deixaram esta seguinte mensagem. Agora todos nos entendemos e diminuíram as discussões. Foi um alívio que trouxe felicidade e é uma nova adaptação com mais confiança, liberdade e certeza de que estamos a educar da forma certa. Certamente se identifica com algumas destas situações. E se identifica e se já procurou respostas com vários profissionais e não encontrou, ou encontrou respostas que não a deixaram totalmente convencida, ou com resultados que não foram visíveis, não perca mais tempo. Contacte-me já para agendar a sua sessão gratuita
para eu compreender melhor a sua situação e esclarecer todas as dúvidas. O meu nome é Isabela Ribeiro, eu passei uma adolescência complicadíssima, passada com bullying, em que eu sofri em silêncio e depois tornei-me mãe de uma adolescente muito desafiante que não me obedecia. Eu procurei respostas em tudo o que existe, nos livros, na parentalidade consciente, mas só com a análise corporal é que eu consegui ter a clareza daquilo que eu não estava a ver e que quando comecei a ver, descobri-me a mim como uma nova pessoa e a minha filha também. O meu propósito com o meu trabalho é trazer esta leveza, esta clareza na educação dos filhos, para que os seus futuros sejam realmente prósperos e saudáveis e os dos pais também. Um beijinho e até já!